Bom, pessoal, vou mostrar mais uma contradição do que Almeida, né? Ele admite abertamente que os sacerdotes violavam o sábado e ficava sem culpa, e ao mesmo tempo ele nega, né, o que é evidente por si só, né? Veja o que ele diz. Então, Furtado, olha só. Quando eu falo que tu não me respondeu, é porque tua resposta ela meio que fica contraditória às escrituras. Por exemplo, Mateus 12:5, tu fala que Cristo ensinou o sacerdote, né? Ensinou que o sacerdote violava o sábado sem ficar com culpa. Olha, ele disse que eu ensinei. Na verdade, eu não ensinei. Quem disse foi Jesus. Eu só transcrevi as palavras exatas do Senhor Jesus que diz: ou não teres lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa? Essa é uma pergunta que Jesus faz aos seus acusadores, quando acusaram os seus discípulos de estar violando o sábado por colher espiga de milho. Em vez de Jesus negar que eles violavam o sábado, Jesus justifica afirmando que o sábado poderia ser violado sem pecar. E os próprios judeus sabiam disso. Ele deu o exemplo de uma lei cerimonial sendo violada sem pecar, no caso de Davi, quando teve fome, comeu os pão da propiciação que era proibido ele comer. E mais na frente, no versículo 11, o próprio Jesus diz assim para os judeus: olha, vocês mesmos, quando o animal está em perigo, num buraco, em uma cova, vocês lançam a mão e tiram eles de lá. Ou seja, o sábado poderia ser violado sem pecar e não entra em contradição com as escrituras nenhuma, porque o sábado é cerimonial, como literalmente está escrito em Colossenses 2,16, que era a sombra de Cristo, e Levítico 23, versículo 2 e 3, a qual chama o sábado de solenidades do Senhor, versículo 2 e 3, a qual solenidade e santa convocação são sinônimo de cerimônia. Tá certo? Agora vamos ver a contradição dele. Porque era um serviço, não um serviço comum, mas um serviço santo. Depois que eu já tinha te explicado que o sábado permite que seja realizado um serviço santo. Bem, o sábado não permite trabalho nenhum, como diz lá em Êxodo 35:2. A questão é que o trabalho santo exercido pelos sacerdotes era um trabalho proibido no sábado. Que trabalho era esse? Matar um animal, cortar ele, acender fogo, fazer a limpeza necessária. Todo aquele ritual é um trabalho que é proibido no sábado. Todavia, o cumprimento desse mandamento santo o isentava eles de culpa. Então eles poderiam violar o sábado sem pecar. Como os judeus sabiam disso, eles poderiam violar o sábado até para salvar um animal que estava em risco. Porque o sábado, como é uma lei cerimonial, pode ser violada sem pecar. Diferente do primeiro, do segundo e dos outros mandamentos de cunho moral, que não podem ser violados em hipótese alguma e ficar sem culpa, obviamente, né? Agora veja a contradição. Ele diz que os sacerdotes violavam o sábado e ficava sem culpa. Né? Então você esqueceu que Mateus 5, 17 ao 19, o próprio Cristo falando de real, ele ensina que não pode nem violar a lei, nenhum dos mandamentos da lei do profeta, e muito menos pode ensinar, senão afeta diretamente na sua salvação. Ok? Então fica. A contradição está aí. Ele afirma abertamente que o sábado pode ser violado sem pecar. E agora induz a querer entender que quando Jesus fala em Mateus 5,17, não ensinar a violar, mas nesse aspecto é diferente. A violação de Mateus 12,5 é diferente da violação de Mateus 5,17, diferente no aspecto aplicado. Porque Mateus 12, como eu expliquei, era legítimo e eles poderiam violar sem pecar, diferente de Mateus 5, que é um pecado, que é a transgressão pecaminosa, ou seja, culpável, que é diferente. Uma
é uma violação sem culpa, a qual não é atribuído a culpa, como diz o próprio original em grego. A palavra sem culpa quer dizer isento, imaculado, inocente. Então, os serviços deles o inocentava, né? O serviço santo inocentava da violação do sábado, a qual ele se nega a admitir isso. Contraditório. Cristo ensinou, não ensinou? Como é que fica? Cristo com duas palavras, duas posições, entendeu? Então é nisso. Quando você der um argumento sobre uma pergunta, seja coerente para não entrar em contradição com um outro texto. Então a conclusão dele, ele acha que eu estou me contradizendo, mas é ele que está se contradizendo em dizer que Mateus 5:17 faz paralelo de Mateus 12:5. Acontece que o sábado, como eu havia dito, é um mandamento cerimonial e poderia ser violado sem pecar. E quem ensina isso é o próprio Senhor Jesus. Ele quer induzir as pessoas a acreditar que Jesus não queria dizer o que ele disse. Olha que absurdo. Para ele, Jesus em Mateus 5:17 foi literal. Agora em Mateus 12:5, Jesus foi irônico. Jesus não queria dizer o que ele disse. Olha, pessoal, olha o que vai à mente de alguém que nega as escrituras. Passa bem a todos.